do, does e did. É disso que nós vamos falar na aula de hoje. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Ricardo e você está assistindo English Help Brazil. Antes de seguirmos para nossa aula, por favor, like nesse vídeo e também se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, ativando o sininho de notificações. É muito importante ativar este sininho, porque da próxima vez que eu colocar uma aula nova por aqui, você será notificado. Aqui estão as minhas redes sociais, Twitter e Instagram, sigam-me por lá. E para você que quer fazer aulas de inglês via Skype, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para minha página no Facebook. Sigam-me por lá. Tudo dito, vamos ao vídeo. E na aula de hoje, nós vamos aprender a usar o do, o does e o did, que são verbos auxiliares. Os verbos auxiliares eles servem para te ajudar a construir uma frase negativa e também frases interrogativas. Somente. As afirmativas não são construídas com o uso de verbo auxiliar. Verbo auxiliar você vai usar somente na interrogativa e na negativa. Isso é uma regra para todos eles, ok? E esses dois aqui de cima, o do e o does, eles se referem ao simple present, ao presente. E esse daqui de baixo, o did, ele vai ser feito para construir frases no passado, ok? Então, vamos aos exemplos. Primeiro nós vamos ver aqui presente. E nós vamos usar do e does no presente. A frase na afirmativa é esta aqui. You go to school by bus. Você vai para a escola de ônibus. Se for uma negativa, como é que eu faço? Eu tenho que usar um verbo auxiliar do. Então, you do not go to school by bus. Você não vai para a escola de ônibus. E uma interrogativa, do you go to school by bus? Você vai para a escola de ônibus? Então, como vocês viram aí, na afirmativa eu não usei auxiliar. Na negativa, sim, eu usei auxiliar para fazer a negativa, do not. E para fazer a interrogativa, eu usei o auxiliar também. Do you go to school by bus? Você vai para a escola de ônibus? Então, dessa forma, funciona os auxiliares para você fazer negativas e interrogativas. Ok, esse foi o do. E o does, quando ele é usado? O does ele é usado sempre que você tiver terceira pessoa do singular no presente. He, she ou it. Então você usa does. Vamos fazer essa frase aqui como She goes to school by bus. Ela vai para a escola de ônibus. Veja, como a frase está no presente, eu tive que colocar o goes, a partícula es, na frente. Por quê? Porque é a terceira pessoa do singular e é no presente. Então, eu tenho que colocar goes em vez de go. She goes to school by bus. Agora, para eu fazer uma negativa dessa frase, eu uso um auxiliar. She doesn't go to school by bus. Ou she does not go to school by bus. Ela não vai para a escola de ônibus. Eu usei um auxiliar e aí está feita a negativa. Para fazer a interrogativa, does she go to school by bus? Ela vai para a escola de ônibus. Eu coloquei o auxiliar na frente. E aí já está feita a interrogativa. Então, muito importante, para fazer negativa e interrogativa, eu uso auxiliar. Nesse caso aqui, nós estávamos construindo frases no presente. Porém, agora a gente vai mudar e vamos fazer frases no passado. Então, a afirmativa no passado, como é que vai ficar? You went to school by bus. Você foi para a escola de ônibus. Bem, o go é um verbo irregular. Então, você não pode acrescentar a partícula ed para fazê-lo no passado. Você tem que... existe aquela tabela de verbos, dá uma olhada naquela tabela, e o correspondente do go no passado é went. Por isso que eu coloquei ali, you went to school by bus.
Para fazer a negativa, como é que nós vamos fazer? Dessa forma. You didn't go to school by bus. Você não foi para a escola de ônibus. Agora, presta atenção. Eu coloquei aqui um auxiliar, did, é um auxiliar de passado, porém o verbo eu coloquei ele na forma normal, go. Por quê? Porque quando eu coloco o did na frente do verbo, esse did transforma o próximo verbo, que no nosso caso aqui é go, em passado. E se vocês prestaram atenção, seja o did, que o do ou o does, eles não têm tradução nenhuma na frase. Tentem traduzir o do, não tem tradução nenhuma. A tradução dele é invisível. Porém, ele tem uma função muito importante na frase. Ele te avisa quando é presente e quando é passado. Então, muita atenção quando você ouvir falar. De acordo com o auxiliar, você vai saber se a pessoa está falando no presente ou se a pessoa está falando no passado. Agora, aqui nós já fizemos a afirmativa e a negativa. Falta a interrogativa. E como é que vai ficar? Did she go to school by bus? Ela foi para a escola de ônibus. Igualmente, eu usei o did e eu coloquei o verbo na sua forma normal, go. Porque aquela história que eu disse, o did vai transformar o verbo seguinte em um verbo no passado. Mas o did em si não tem tradução nenhuma. Nem tentem traduzir porque não existe, ok? Nesse caso aqui, o do, o does e o did, quando eles estão trabalhando como verbos auxiliares, não existe tradução na frase. Eles estão ali somente para te sinalizar. Ó, esta frase aqui é no presente, ou esta é no passado, e assim você entende o contexto do que a pessoa está falando com você. Ok? Bem, agora que nós já vimos toda a mecânica de como que funciona fazer uma negativa, fazer uma interrogativa, eu vou me concentrar um pouquinho aqui nas interrogativas e nas respostas das interrogativas. Quando alguém te pergunta, do you go to school by bus? A sua resposta vai ser, yes, I do, ou no, I don't. Simplesmente você respondendo yes, I do, você já está concordando com tudo que a pessoa te falou depois do do, ok? Então não há necessidade de repetir a frase. São respostas rápidas e curtas. Yes, I do. No, I don't. Do you live with your parents? Você vive com os seus pais? Yes, I do. Ou no, I don't. Então, essas vão ser sempre as respostas quando te perguntam com do ou com did. Obviamente, você tem que prestar muita atenção. Se a pessoa está te perguntando com do, você responde com do. Yes, I do. No, I don't. É presente. Se a pessoa está te perguntando com did, yes, I did. No, I didn't. É passado. Ok? Eu espero que essa aula tenha te ajudado bastante a entender o do, o does e o did e que você use aí nos seus estudos de inglês no seu dia a dia, ok? Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e see you next time. Bye!